com muita alegria, a gente está recebendo aqui em nossos estúdios do Jornal da Band, médico veterinário, Dr. Leonardo Maggio de Castro, médico que nos dá orgulho. Ele que esteve com uma equipe no Rio Grande do Sul, esteve lá em Porto Alegre, enfim, acompanhando e auxiliando no resgate de animais, em função de tudo aquilo que nós estamos acompanhando já há 20 dias no sul do país, e ele participou do salvamento de muitos animais, mas, enfim, chamou muito a atenção foi a questão do cavalo Caramelo, que é um símbolo de resistência do sul do país, do Rio Grande do Sul, aquela imagem por 2 dias, aquele animal, né, o cavalo em cima do telhado, né, isolado, ilhado, né, não tinha para onde ir, e todos, né, todos nós, vamos dizer assim, acompanhamos o resgate daquele animal, da forma como foi, né, corpo de bombeiros, médicos veterinários, enfim, foi sabe, todo mundo se entregando ali realmente para conseguir fazer o melhor. E o doutor Leonardo Maggio estava em Porto Alegre, participou desta ação, e eu sempre falo aqui na Band FM, toda vez que eu conheço alguém que nasceu na cidade, que trabalha na cidade de Sorocaba e que se destaca, independente da área, seja no esporte, seja um empresário, e no caso aqui, o senhor como veterinário participando de uma ação tão importante como essa, é motivo de muita alegria para todos nós. Então, primeiro, obrigado por estar conosco. Segundo, parabéns, né, por essa brilhante atitude, você com seus colegas, enfim, com os voluntários que estão participando de várias ações em Porto Alegre. E olha, que se não são os voluntários, você esteve lá e vai falar muito sobre isso, os voluntários que estão ali, ó, reerguendo Porto Alegre, pelo menos na autoestima, ajudando as pessoas que estão ali e estão muito necessitadas. Mas parabéns, obrigado aqui por estar conosco. Tá ótimo, muito obrigado pelo convite, a gente fica honrado, né? E poder voltar à nossa cidade em segurança e poder falar um pouquinho do nosso trabalho e representar, né, a classe dos médicos veterinários e também dos voluntários ali, independente de qual segmento que esteja lá trabalhando, né? E dando coração, porque o problema ainda não acabou. Já nós estamos numa outra fase agora do desastre, né? Um pouco mais branda com relação aí aos resgates mais críticos, mas a fase de reconstrução ela é mais trabalhosa até e mais desafiadora do que essa fase inicial, pronta a resposta. São algumas fases do desastre, né? A gente tá aí. Agora, como é que foi essa questão, né, de você partir para Porto Alegre? Legal. Isso foi via faculdade, não foi via faculdade, foi, enfim, porque de repente você estava no lugar certo na hora certa, essa é a grande verdade, certo? Sim. No sentido de salvar esses animais, e eu estou falando muito a respeito do Caramelo, mas como é que foi o convite, como é que foi a iniciativa de ir até o sul do país? Legal, foi uma iniciativa voluntária, então nós temos um grupo voluntário, né, de resgate técnico de grandes animais, é um segmento profissional da medicina veterinária novo. A universidade em si não estava envolvida diretamente, mas ela também colaborou com apoio para que professor e alunos pudessem ir ali sem nenhum ônus, né, dentro da universidade. Então, meu agradecimento a todos os gestores da Uniso pela liberação para poder ir lá. E nós nos voluntariamos junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Nós temos um trabalho entre capacitações e atuação, inclusive com o 15º Grupamento de Bombeiro aqui. É um trabalho voluntário da nossa parte, mas, obviamente, com essa parceria nós nos voluntariamos e por intermédio do Major Barufaldi, que comandou a primeira delegação ali dos bombeiros do Estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, ele disse, olha, tem bastante demanda de animal aqui. E como nós temos essa parceria voluntária, juntou a fome com a vontade de comer, a ânsia de querer ajudar, e a partir daí nós fomos voluntariamente com recursos próprios para lá, né, para o Rio Grande do Sul. Recebemos até uma ajuda de uma vaquinha que o pessoal sensibilizou, falou, cara, o professor está indo junto com os alunos, então foi feita uma vaquinha que não foi organizada diretamente por nós, mas o pessoal colaborou ali para que pudéssemos ter ali subsídio de combustível, alimentação e tudo mais. Agora, doutor Leonardo, essa não é a primeira ação, não é a primeira operação que vocês fazem, até fora do ar aqui um pouquinho antes desse bate-papo, dessa entrevista, o senhor falava que teve uma outra ação em São Sebastião. Isso. Como é que surge tudo isso de bate-pronto e vocês se organizam assim com tanta agilidade para... Exato. Na verdade, a atividade do resgate a gente realiza desde 2020, né? Aproximadamente. Em 2019 fizemos uma capacitação fora do país e quando voltamos para cá instituímos esse trabalho, né? Gradativamente ele foi crescendo ano após ano e essa ação do voluntariado, né? Ela faz com que a gente se prepare. Então nós temos muitos treinamentos, muita vivência junto ao Corpo de Bombeiros para entender como
como médicos veterinários, nós podemos colaborar nessas ações. Então, toda essa preparação, essa estruturação do grupo, ela já é prévia. E quando, obviamente, cai um chamado desse, né, então, São Sebastião, ano passado, foi um exemplo, nós estamos já praticamente prontos, só afinando uns detalhes para quando há a oportunidade, né, nós podermos responder o mais rápido possível, que é o segredo para se ter maior taxa de sucesso ali no ambiente dele. Vocês chegaram a Porto Alegre, chegaram à região ao sul do país, e aí eu fico imaginando chegando num cenário daquele de muita destruição. A água ela também traz toda essa destruição. Como é que foi para a equipe, principalmente, o senhor estava acompanhado de alunos. Exato. Como é que foi para toda a equipe, essa chegada, esse cenário, encontrar esse cenário todo lá? Legal. Acho que o primeiro ponto, assim, os alunos, né? A gente tende a trabalhar com os alunos na preparação. Inclusive, eles passam por uma triagem psicológica. Hoje mesmo nós tivemos um evento não, mas uma sessão de descompressão com uma psicóloga que assiste o grupo voluntariamente, justamente para cuidar dessas questões. Então, os alunos que foram estavam preparados previamente, mas é claro que nós somos seres humanos, então é um choque. Nós chegamos à noite, então à noite ainda não dava para ter uma dimensão, apesar que o cheiro já chamava atenção, né, e as vias interditadas, mas pela manhã a gente já viu aquele cenário que realmente é assustador e nós não tínhamos nos deparado. Desde 2020 a gente responde a desastres, mas como esse, né, do tamanho que foi, do colapso que causou ali, principalmente onde nós trabalhamos, né, Porto Alegre, Grande Porto Alegre e outros municípios, foi bem assustador, muito triste, mas aí claro que ali junta aquela ânsia de falar assim, cara, beleza, eu preciso estar junto com os bombeiros no local exato para poder ajudar o mais rápido possível a maior quantidade de animais possíveis, que é o nosso foco. Né? E agora dá para se ter uma ideia de quantos animais foram resgatados? Porque são várias equipes. Né? Exato, junto com o corpo de bombeiros foram mais de 170 animais assistidos no período de uma semana. Né? É óbvio que essa contagem ela continua. A nossa equipe, em específico, foram 36 animais, sendo que 16 deles foram os cavalos, né? Que era o nosso principal foco. E o resgate de cavalo, o pessoal até às vezes fala, pô, mas só 16? Tem gente que mostra números maiores. Primeiro que a gente não foi atrás de número. E outra, que o resgate de cavalo, ele é uma operação, né? Não é só puramente pegar esse animal e trazer, né? Então envolve toda uma logística, barco de apoio, né? Mas no total ali, junto com a delegação de São Paulo, foram 170 animais. Agora, ali, sobre o caramelo especificamente, eu sou apaixonado pelo caramelo. Aquela imagem é uma imagem muito forte, porque ela tem um simbolismo muito grande, né? Sobre todo o sofrimento do povo gaúcho com relação a isso. Exatamente, a resistência. O cavalo ficou ali, ele ficou esperando, né? Pelo resgate, ficou firme e forte ali. Queria que você falasse um pouco da logística daquele resgate. Porque a partir do momento que todos nós tomamos conhecimento da imagem com o cavalo lá, né, que para quem está no YouTube acompanhando as imagens do Jornal da Band, está ali o cavalo. Ele ficou mais de quase 48 horas naquela posição ali, sem se alimentar, sem se mexer, assustado. Né? Como é que se chegou à conclusão de que forma ele seria resgatado? Legal. A operação do caramelo, na verdade, é importante enfatizar que nós não tínhamos lá no campo, né, apesar de acesso à internet, mas muito tempo na água, a gente não ficava com o celular direto. Então a gente não tinha a dimensão que tinha tomado o caso do caramelo. Influencer, o pessoal, vão mandar helicóptero e tal, mas a gente sabia que estava na mídia. Né? Só que a operação do caramelo... Comoveu o país. Isso, comoveu, mas a gente não tinha a ideia, né, o tamanho disso aí. 24 horas antes, nós fizemos uma incursão no bairro de Matias Velho, junto com o Corpo de Bombeiros, para tentar encontrar. Porque, caiu na rede um cavalo que está no telhado, isolado lá uns 4 dias, que parece que o helicóptero pegou, e precisamos ver. E nós tentamos acessar, só que não tínhamos a localização exata. E essa primeira tentativa ela foi muito frustrante na quarta-feira, porque no fim de tarde caiu uma chuva arrebatadora, com um monte de raio, e aí o bombeiro falou, cara, não tá seguro, vamos embora. Temos que sair da água, e aí aquela sensação, cara... Vamos deixar o cavalo. Exato, né? Mas assim, a gente nem sabia se o cavalo efetivamente estava vivo, morto, não tinha essa informação, era muito desencontro. E aí, na noite, nós elaboramos uma nova operação, chegou para nós uma nova coordenada, mas que não era uma coordenada quente, ou seja, a gente não sabia se era o lugar exato, ninguém confirmava. Alguns grupos, não, nós vimos o animal, mas ninguém tinha foto, a única imagem era o helicóptero. Então, junto com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, na figura do Capitão Franco e do Major Barufaldi, nós coordenamos a operação e aí no dia seguinte, bem cedinho, nós executamos. Nós entramos na água e foram cerca de 4,5 km até chegar ao animal. Mas foi uma busca muito difícil, porque nesse cenário de telhado, árvore, casa, poste, fiação, cara, é muito difícil, né? E tinha até um helicóptero
E aí vocês estão de barco. A gente estava de barco, exato. Toda essa incursão de barco. E tinha um helicóptero. E nós tentávamos estabelecer contato com o comando para tentar falar com o helicóptero. Ó, tá avistando o cavalo? Não tá? Passa a coordenada. Só que o sinal estava precário demais. Então, obviamente, foi baseado nas técnicas de busca e salvamento do bombeiro, um pouco de intuição e, claro, a sorte também, ali acompanhada da competência, fez com que nós chegássemos até o cavalo. E, obviamente, a estratégia inicial a gente via como o uso do helicóptero para poder retirá-lo de lá. Quando nós chegamos, tinha já uma equipe da Prefeitura de Canoas e de um vereador que havia já encontrado ele. Houve uma dificuldade de comunicação, mas a partir do momento que nós estabelecemos o contato, nós subimos numa laje que ficava bem em frente, que são as imagens aí que o pessoal filma, né? Da gente trabalhando ali com o cavalo. E a partir daquele momento, nós entendemos que o helicóptero não seria uma boa ferramenta, né? Claro que ela pode ser uma ferramenta, mas porque ele fazia uso de ferradura num telhado de amianto, cheio de água. Sim. E nós pensamos, cara, o barulho, o deslocamento da massa de ar ali pelo helicóptero, ele pode se assustar, ele pode cair. E se ele caísse ali, cara, seria muito difícil, porque em volta do telhado tinham muros assim, e que formavam, cheio de água, parecia um poço, e não tinha como determinar a profundidade. Então, obviamente, a estratégia foi falada, cara, vamos tirá-lo de barco. Né? Vamos anestesiá-lo e tirá-lo de barco. E essa junção entre a expertise do bombeiro, do Corpo de Bombeiros de São Paulo e a nossa equipe de veterinários voluntários, calhou nesse resultado de acesso seguro, contenção química, ou seja, anestesia, para que ele fosse removido em segurança até terra firme. E foi removido em segurança. Deve estar muito bem hoje, porque foi muito bem assistido depois. Excelente, né? Enfim, foi realmente um resgate muito... Assim, muito emocionante, né? Foi bonito, foi bonito, e por isso que eu não me canso de falar parabéns você, toda a sua equipe, todos que participaram disso, né? Porque eu até ouvi outro dia alguém falar, não, mas tantas vidas foram ceifadas, e a gente está triste com isso também, quantas pessoas que perderam seus entes queridos, enfim, a cidade está devastada, várias cidades, são mais de 400 municípios devastados no sul do país. Vocês estão falando muito por causa de um cavalo. Gente, aquele cavalo, ele tem uma simbologia muito grande. Você acabou de falar que na quarta-feira choveu muito, vocês não conseguiram chegar e ele já estava lá. Estava lá. Então ele ficou embaixo dessa super chuva, com raio, com tudo isso, ele ficou resistindo ali. Exato. Então realmente é uma das cenas mais emocionantes dos últimos tempos. Uma outra cena que me chamou muito a atenção, Paulo Roberto, não sei se o Dr. Leonardo participou desse salvamento, mas de um socorrista, e aí eu não vou saber dizer se era do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, um veterinário, mas um socorrista quebrando telhas para salvar um cachorrinho, um doguinho. Um cachorro pequeno, de pequeno porte, que ele, pelo que deu para perceber nas imagens, ele acabou caindo em um dos buracos e o socorrista, desesperado, quebrando as telhas para conseguiu encontrar, e aí ambos foram resgatados, foram para um barco. Quer dizer, a gente está aqui em terra firme e a gente ouviu muito isso durante toda a cobertura do Grupo Bandeirantes, com a Juliana Araújo, enfim, com toda a equipe, né, do jornalismo do Grupo Bandeirantes, falando, olha, você está na sua casa, sequinho, com a sua roupa quente, com a sua coberta quente. Imagine essas pessoas e esses animais que estão passando por esse tipo de situação. O senhor falou uma coisa que me chamou muita atenção. E a gente falava disso com um dos repórteres que entraram ao vivo aqui com o Jornal da Band aqui em Sorocaba, sobre a situação do cheiro. Quer dizer, é uma coisa que chama muita atenção. Para a gente que está aqui, a gente fica imaginando. Mas o senhor esteve lá. Sim. Tem como descrever essa sensação? Eu acho assim, primeiro só falando do símbolo, eu vou aproveitar o gancho ali, com relação ao caramelo, a gente ouviu muito isso, né? Pessoas que, claro, ficaram felizes e tal, e eu falei, mas tem mais animais, lógico, mas a história ela é feita de símbolos, e os símbolos ajudam a humanidade, aquele povo se reerguer, né? Então é preciso disso, né? Eu concordo super, não só porque eu fiz o resgate do caramelo. E essa questão do cheiro, realmente assim, quem estava lá sentia não só o cheiro, que quando eu estava já era forte, mas não se equipara ao que o pessoal tem descrito hoje, né? Que está baixando o nível da água. Que está baixando o nível da água, tem o lodo, os cadáveres. Então, assim, a gente viu muito cadáver de animal. E já em estado de putrefação. Então, é um cheiro, assim, é um cheiro de podridão junto de lodo, né? E tem hora que você até passa a não perceber mais, porque você fica o dia inteiro na água, e aí meio que você se acostuma com aquele cheiro, né? O outro desconforto, a questão da água, né? Nós usávamos o neoprene, né? As roupas de proteção, só que aquilo ali era o dia inteiro causando compressão, o dia inteiro causando abafamento, né? E alguns dos veterinários e bombeiros também começaram a desenvolver dermatites, né? Por conta desse uso excessivo, suor, enfim. Então, realmente, quem tá lá
sente essa angústia, né? Essa questão. Mas na hora, você não percebe. Agora você começa a refletir, você fala, cara, realmente, cara, eu ficava 16 horas ali na água, e, tipo assim, com aquela roupa, não comia direito, não porque faltava comida, mas porque você estava empenhado. Então é um cenário muito desafiador e só quem está lá para saber. No entanto, não desmerece, por exemplo, o tanto de gente que tem ajudado Sim, à voluntários. distância, né? Seja lá ou seja aqui. Então, eu digo que eu tive... Não, e pessoas de todas as partes do país. Do país, E do todas país. as classes. Exato. O mais importante, todas as partes do país e todas as classes sociais, né? Exato. Então, assim, eu me sinto, infelizmente, privilegiado de ter ido para lá e ter ajudado, colaborado um pouco com isso, né? Mas é o que eu sempre reforço. Os heróis de verdade estão lá. O povo gaúcho, eu, por exemplo, é o que você falou, acabou meu período lá, eu voltei, eu tô com a minha família, eu tô no lugar seco, minha casa tá ali conservada. Quantos amigos nós temos lá que perderam a casa, perderam familiares, amigos e parentes e estão voltando para a água. Estão lá, vão fazer, sei lá, 20 dias, agora 15 dias, que eles não param, eles não descansam. E nós temos esse privilégio. Então é preciso que a gente valorize os verdadeiros heróis, que são os caras que estão lá na ponta da linha e estão sofrendo isso, né? Leonardo, para a gente encerrar, o nosso tempo realmente é escasso, primeiro eu queria que você destacasse a equipe que saiu aqui de Sorocaba, a equipe que estava com você lá. E hoje nós recebemos a informação também de que Santa Catarina também está sendo assolada com chuvas fortes, foram mais de 205 milímetros no final de semana, já tem rios que estão transbordando, já tem pelo menos 1.000 famílias aí que estão fora das suas casas, enfim, situação também preocupante em Santa Catarina. E aí, obviamente, não que o Leonardo tenha que ir com uma equipe para lá, mas já tem feito contato também com as equipes do Corpo de Bombeiros lá, como é que está a situação por lá também? Exato. Agora à tarde nós estabelecemos contato com uma colega do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina para nos posicionar da situação, porque é claro que a gente monitora. E por mais que eventualmente nossa equipe não consiga ir, nós temos conexões com outras equipes de resgate técnico animal do país. Então essas equipes elas tendem a se integrar, a maioria delas, para que possam responder, né, a esses desastres. Então a gente começa a monitorar essa situação e claro que se for preciso aí a equipe já obviamente está se prontificando para poder responder ou se não alguma outra co-irmã para poder atender essa situação. Mas do estado de São Paulo, dos bombeiros do estado de São Paulo não temos nenhum indício ainda de mobilização e que nós vamos em conjunto. Quem eram as pessoas que estavam com você? Perfeito. Então fui eu, foi a doutora Thalita Nunes, médica veterinária, voluntária, Fábio Tucci, que é estudante de medicina veterinária, João Marques, também é estudante de veterinária e bombeiro civil, e o Matheus Oliveira também, né, estagiário, e a Gilce, que ela ficou à distância, ela foi a nossa logística, ela ficou em Itapema, triando para nós os resgates e tudo, então, e todo, obviamente, o aparato aqui em Sorocaba que deu suporte família e pessoal que possibilitou a gente estar lá. Legal. Ao todo foram quantos dias? Foram 7 dias, 7 ficamos de dias. domingo a domingo. Serão dias que você jamais vai esquecer, com toda Jamais. certeza. Você e toda a sua equipe, todo o pessoal que participou com você. Olha, parabéns mais uma vez. Parabéns, sem palavras, ao trabalho que vocês desempenharam. Você já destacou muito todos os voluntários que estão lá e tem muito o que fazer ainda em todo o estado do Rio Grande do Sul. Infelizmente, a gente falou aqui semana passada sobre o aeroporto, a situação do aeroporto, que na minha avaliação acho que esse ano o aeroporto não vai reabrir, está muito danificado. Então a logística para Porto Alegre complicada e a reconstrução. Algumas cidades foram devastadas. São cidades que a gente nem sabe se ela se vai retornar, né? Se vai dar para reconstruir. Se fala hoje em cidades pré-moldadas, construções muito rápidas, para depois aí sim as famílias voltarem a construir as suas casas como eram. Exato. Porque aí são as casas das famílias, são os alojamentos públicos, você não tem escola, você não tem posto de saúde, a questão pública da cidade também, toda ela devastada. Então, realmente, é um cenário que, sinceramente, eu jamais imaginei que nós poderíamos ter isso no Brasil. Infelizmente, os nossos irmãos lá no Sul foram atingidos de uma forma muito, muito, muito violenta. Leonardo Mádio de Castro, veterinário que esteve em Porto Alegre, esteve no sul do país participando do salvamento, o resgate de animais e, claro, grande destaque para o animal, o cavalo Caramelo, que no primeiro dia que nós ficamos sabendo aqui, né, Douglas, nós enfatizamos isso, falamos muito sobre isso, falamos com o próprio prefeito aqui, sim, que esteve aqui, falamos sobre isso. Então, para nós é muito gratificante, é orgulho realmente de todos vocês. Parabéns. Muito obrigado.